Olá, começamos agora mais um episódio do Personagens da J1000, uma série de entrevistas que tem como objetivo conhecer a trajetória das pessoas que constroem a justiça mais antiga do Brasil. No episódio de hoje, vamos conversar com o ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito ansiosos para conhecer um pouco mais da sua trajetória. Eu que agradeço o convite, Márcio. É sempre uma alegria voltar aqui em Inajum, uma escola de referência, uma escola que cada vez mais vem se projetando e adquirindo uma personalidade toda própria, incentivando o estudo, incentivando o conhecimento e, mais do que isso, projetando a nossa justiça militar da União nesse universo tão grande que é o Brasil. Muito bom. Ministro, pesquisando um pouco sobre a sua trajetória, eu me deparei com a informação de que o senhor nasceu meses depois, poucos meses depois, a inauguração de Brasília, né? Então, o senhor, a gente pode dizer que foi um dos primeiros, nas centenas iniciais ali, brasilienses, né? Você nasceu 3 meses depois, não, em outubro, né? Outubro, então 7, 8 meses depois da inauguração de Brasília, algo do tipo, né? Mais ou menos 7 meses. É isso mesmo, Márcio. Nasci em Brasília. A minha certidão de nascimento é 800 e pouco. Fui batizado na igrejinha e tenho minha certidão também, que é menos de 1000. E por que isso? Porque meu pai era militar, ele era sargento da aeronáutica e ele casou com a minha mãe em São Paulo e assim que casou veio transferido para Brasília. E meu pai era radiotelegrafista e veio para a inauguração do aeroporto. Ele era sargento da aeronáutica, especialista, né? E aí iniciou a vida dele aqui. Então eu nasci e aí depois disso outros 4 irmãos meus nasceram também em Brasília. Então é uma família de brasilienses. Tempo depois, já em 1970, meu pai fez concurso e aí deixou a aeronáutica e foi trabalhar no Tribunal Federal de Recursos. Começou a vida dele no funcionalismo público. E eu fiz minha vida toda em Brasília. Nasci e me criei aqui e tenho uma alegria muito grande de ser o primeiro brasiliense a tomar posse num cargo de ministro do Poder Judiciário. Que legal, que bacana. Brasília é uma cidade muito nova, né? Mas em relação às As grandes cidades capitais, do né? Brasil, ela realmente é uma cidade ainda bem recente. Se a gente olhar São Paulo, olhar Rio, olhar Salvador, olhar Recife, olhar Porto Alegre, realmente uma cidade nova em relação a eles. Mas uma cidade que está crescendo. Hoje é uma cidade que tem seu entorno mais ou menos 3,5 milhões de habitantes, então não é uma cidade mais tão pequena como era antigamente. Mas eu tive uma fase em Brasília, nos meus 15, 14 anos, que eu conhecia praticamente todo mundo que morava aqui, ou se não conhecia, conhecia quem conhecia. Pois é, porque ó, vamos pensar assim, né? Em 75, quando eu tinha 15 anos, né? Brasília estava ainda sendo construída, né? E aí eu fiquei até curioso, assim, uma curiosidade particular minha, né? Como é que era a sua infância? Assim, numa cidade ainda sendo construída, né? Essa é a grande verdade, né? Foi uma infância muito boa, porque era tudo muito fácil. Era Era literalmente tranquilo. aonde? Era as... Eu me criei, eu tive algumas fases, né, porque meu pai, mudou, então eu comecei eu passei até os 3 anos de idade, na 414, depois fui para 404 Norte, e lá eu fiquei, vamos dizer, dos 4, 5 anos até os 16 anos, quando nós mudamos para 103 Sul, depois aí para 707, e aí depois já casei, então aí já tive uma outra vida, né. Mas a vida em Brasília era muito tranquila. Eu, com 15 anos, eu saía sozinho à noite, pedia carona, todo mundo se conhecia, como eu te falei. Então era tinha muitos amigos, né, era muito interessante, porque eu tinha classe, né, dentro da minha classe, quando se fazia a chamada, tinha gente de todos os estados brasileiros, inclusive territórios na época. Então era bem diversificado, assim. Fiz meu ensino variando em escola particular e em escola pública. Isso tem uma característica, porque como eu faço aniversário no final do ano,
sempre queriam me reprovar, porque eu estava muito adiantado. Hum. Então minha mãe me mudava de escola, então acabei, vamos dizer assim, só para você ter uma ideia de quantas escolas eu passei, eu comecei a estudar com 3 anos, no Corgésio, aqui Sim. da 416, 415 Sul. Quando minha mãe mudou para meus pais mudaram para Asa Norte, eu fui estudar no Carmen Salles, onde eu fui alfabetizado. Do Carmen Salles eu fui para 403 Norte, que é uma escola classe, justamente por isso, que lá eles queriam que eu repetisse, não, minha mãe falou: "Não, se ele passou de ano, ele não vai repetir não". Aí me mudaram. Aí da 403, eu fui para o Marista. Do Marista da Asa Sul, eu fui para o Marista São José, que era o Marista da Asa Norte. É o Maristinha, a pessoa chamava? Isso, na época não existia Maristinha, né, Não era tinha. só Marista. É. E aí de lá eu fui, onde hoje é o Agarran. Agarran? Não, não é Agarran não, é aquele hospital universitário, HUB. Da Galb. Nossa. Ali foi o Marista São José. Aí eu fui para lá, Entendi. fiz meu 4º ano lá, e na época, você fazia ou a 5ª série ou fazia um curso de admissão para ir para o 1º ginasial. E eu fiz, ainda que eu estava adiantado, ainda fiz o curso de admissão, Uhum. passei e fui estudar no setor leste. Sim, que é Aí eu na fiz, que que é era na na Asa Sul. Asa Sul. Hum. Aí eu fiz o 1º, 2º e 3º ginasial lá, e terminou o 3º ginasial, eu fui para o científico. Aí eu fui para o Elefante Branco fazer análise, laboratório. Análise e laboratório, acho que era isso. Aí no 3º ano fui fazer 3º especial no Objetivo. Certo, Então eu então sempre rodou adiantei, bastante. rodei bastante e Rodou ba adiantei. conhece E vários. me preparei para fazer engenharia civil na UNB, mas o objetivo era esse, antes de fazer cursinho, existia um curso no Objetivo que era o na tinha no Laser também, em outros colégios também tinham, você fazia um terceiro ano ele compacto, ele começava em janeiro e terminava em julho. Então, eu fiz esse 3º ano no Objetivo, com o objetivo de depois fazer o cursinho para fazer o vestibular no final do ano, mas acabei fazendo no meio do ano para engenharia civil, na UNB não passei, e meu pai me convenceu de fazer o curso, na UDF de Direito, Que enquanto aguardava e estudava para o cursinho para o próximo vestibular. Esse era o objetivo. Mas quando eu entrei na UDF no curso de Direito, eu tinha 16 para 17 anos. Nossa senhora. Naquela época, em 76, 77, eu falei: "Ah", eu fiz o 1º semestre. Eu falei: "Não vou sair daqui não, gostei do curso, vou Gostou? fazer direito". E É. e ali eu me lancei então para fazer o curso de Direito e terminei em 82, quando me formei. E tive uma experiência muito agradável, foi muito interessante, você era muito novo, mas tinha uma turma muito já experimentada, porque era um curso à noite, Sim. né. Em 79, eu bati o carro, aí meu pai falou: "Não, você tem que arrumar um emprego, não dá mais". Aí eu fui trabalhar, como contínuo na Secretaria de Planejamento do Ministério hoje é Ministério do Planejamento, na época Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Então fiquei 3 meses como contínuo. Como contínuo? Contínuo, Não, servia cafezinho, água, tirava xerox, esse serviço, serviço contínuo. o nome era contínuo, né, não era garçom, porque além de você servir água e café, Fazia o que estava ainda ali. fazia todo o trabalho, vamos dizer assim, de distribuição, de correspondência, de assessoramento, não assessoramento, mas de auxiliar a secretária, nas suas atividades de levar e trazer algum documento. E fiquei durante 3 meses, foi uma experiência muito boa, já era universitário, então foi bem interessante e um aprendizado muito grande. 3 meses depois, trabalhando com, eu trabalhava nessa época na Inspetoria Geral de Finanças, trabalhava com Fernando Oliveira, e tinha aí a minha chefe chamava Márcia Coelho, foi a primeira chefe que eu tive, primeiro contato que eu tive com serviço, com qualquer trabalho. E ali, 3 meses depois, o doutor Fernando, sabendo que eu fazia o curso de Direito,
me vendo trabalhar e auxiliando nas atividades da inspetoria, eles me convidaram para um cargo que era auxiliar no CNPq, mas para ser assistente lá com ele na CEPLAN. Então eu saí do cargo de contínuo e fui ser um assistente, um auxiliar do CNPq, requisitado para a CEPLAN, para trabalhar, aí sim, em atividades mais, burocráticas, né. E foi interessante porque nesse período eles criaram a Secretaria de Controle Interno, que hoje é conhecida como CISET, Uhum. né, e a Secretaria de Planejamento. Então eles que planejaram toda essa estruturação e eu participei dessa mudança. Neste intervalo eu me formo, e aí eu tive que fazer uma opção, ou continuava nessa carreira, eh, de da Inspetoria Geral de Finanças, uma carreira, né, de controle, ou ia para minha área. E eu então fiz um breve concurso para o INCRA, e fui convidado também, porque lá você tinha uns convites que era na carreira de advogado, tabela especial. Isso já é em 1982. Eu me formei em julho, em 83 eu faço uma espécie de concurso, passo, e aí eu Aí fiz a já para opção área de direito mesmo. aí eu fiz a opção para a área de direito. E foi o ano também que eu me casei em outubro. Então, eu passo aí para a carreira jurídica, para ser advogado. Em 85 faço concurso de procurador autárquico barra assistência jurídica, e aí ingresso realmente na carreira, que em 88 veio se transformado na carreira da AGU. E aí fui até 2010, quando, eu vim para o STM. Perfeito, olha, Evidente que nesse caminho aí, eu muita exerci coisa. muitos cargos, né, eu fui consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário, antes eu fui consultor jurídico do Ministério da Defesa, e antes de vir para cá eu estava como consultor da União, na Advocacia Geral Na da AGU, União. perfeito. Tá certo, é interessante conhecer a trajetória do senhor, mas agora eu queria voltar para o indivíduo, né, para a pessoa, para o Uhum. Arthur, né. Como é que o senhor se define, como é que o senhor se definiria? E também fala um pouco dos seus, valores, pessoais. Bom, eu sou o primeiro filho de 5 filhos-homens, né, então eu tenho 2 filhas e dez sobrinhos. E hoje nós temos aí eu tenho 5 netos e tenho, 15, aproximadamente 15, eh, vamos dizer assim, sobrinhos netos. Eu falo aproximadamente porque cada hora nasce um, tá, então eu tenho sobrinho neto que vai de 15 a recém-nascido. E tenho meus netos que vão de 9 a 2 anos, né, que é a Helena com 9 anos, aí tem o Antônio com 6 anos, a Olívia com 5, o Luiz com 3, com 4, e o Martim com 2. Então eu tenho aí, essa filha. Bom, como pessoa, como eu me defino? Eu me defino uma pessoa que gosta de lutar bastante, que aceita os desafios que lhes são propostos, eh, gosto da aventura, gosto do esporte e gosto de me dedicar às pessoas. Bacana. E é interessante, né, porque eu perguntei como é que o senhor se definiria e quais são seus, valores, e a primeira coisa que o senhor traz é a família, né, então Sim. A sem sombra família de para mim é dúvida. o primeiro ponto e é o ponto mais essencial da minha vida, família. Tudo acho que tem que girar em torno da família. E eu me dedico muito a ela, e tenho ela como o meu, vamos dizer assim, meu porto seguro, meu esteio, meu meu fim é a família. Bonito, legal. Agora, o senhor também se definiu como uma pessoa que gosta de aventura, né. Queria que o senhor explicasse um pouco pra gente os seus hobbies e seus interesses. Parece que na sua sala tem bastante troféus ali de kart, né. Quer falar um pouco sobre Tem, essa. kart foi uma parte da minha vida muito interessante, onde eu aprendi muito, aprendi a competir, aprendi a importância da equipe, aprendi
que você não faz nada sozinho. Evidente que esses conceitos eu já tinha antes de ir para o kart, mas isso consolidou. Foi uma aventura, por isso que eu falei que gosto de aventura, porque eu já era, vamos dizer assim, velho para entrar para esse hobby. Então eu tinha que me dedicar muito para poder estar no nível daqueles competidores que ali se apresentavam, porque eles Isso, desde entrou criança aí estavam. geralmente o senhor entrou com o quê? 20, 30? Algo assim? Não, eu entrei com 50 e poucos anos, porque olha, eu estou com 65, se eu parei há 3 anos, eu corri 6 anos, então 62 menos 6 vai dar aí 56, 55 anos, foi quando eu entrei. E para competir, vamos dizer assim, para pilotar, no nível de competição, eu tinha que me dedicar muito. Então eu treinava quarta, sexta, sábado, domingo, para estar, entendeu? Porque as pessoas que ali vão, elas são muito boas e muito E competitivas. Eu tinha geralmente, uma equipe realmente, né, entra quando é mais novo mesmo. muito novo, É. muito novo. Então eu tive que, veja bem, me dedicar bastante, e foi um esporte que me trouxe bastante alegria em termos de eu conseguir alcançar, não diria o auge, mas alcançar um nível suficiente de poder competir, de ser convidado a participar de equipes e a participar. Tive grandes amigos, grandes professores ali, que sabiam pilotar, e é uma arte muito complicada. As pessoas pensam: "Ah, não, é simples, tal". Brincava ali de indoor, né, sempre gostei muito, mas não é a mesma coisa. Sempre gostei muito de esporte, então eu joguei futebol minha vida toda, jogava muito, jogava muito em termos de quantidade, não muito em termos de qualidade. Não era aquele primeiro a ser tipo, escolhido, né, Mas também pra não todo era mundo, o não era o último, último. mas eu sempre gostei muito de esporte, então eu sempre tive isso na minha vida, como um dos fatores também primordiais para a saúde. Acho que quando você pratica um esporte, você consegue, não só alimentar o seu corpo de energia, mas também a sua mente. Sim. Então eu fazia futebol, aí eu tive um rompimento no joelho. É, o futebol, né, ainda mais aqui no Brasil, todo mundo se aventura, né, mas quando chega numa certa idade Não, ali, mas tem eu sempre fui muito amador, nada de profissional mesmo, porque não tinha tempo para isso. Eu me dedicava à minha família, ao estudo. Casei muito novo, casei com 23 anos, né, estou casado com a Lilia até hoje, também meu suporte, meu apoio, tivemos 2 filhas, como eu te falei, uhum. e então, quando eu rompi o joelho, o ligamento do joelho, fiz a cirurgia para voltar rapidamente. Mas vi que, o esporte é de contato, tal, e a Lilia ficou preocupada: "Não, tu não volta para isso não". Aí eu fui para o tênis. Que é menos impacto, né, mais ou É muito, menos. muito menos impacto e não tem o contato, né, o problema do futebol é o contato. Que não depende muito apenas da É, sua exatamente. entendi. E aí, no tênis eu me dediquei bastante, e depois que eu não consegui fazer os 2, que eu queria fazer o kart e o tênis, né. Uhum. Mas a dedicação no kart era tão grande que eu não conseguia ter tempo para o tênis. E terminando o kart, como eu te falei, achei que foi uma época boa, mas estava na hora de parar. Eu voltei para o tênis, e hoje eu continuo praticando tênis, fazendo aula de tênis, tendo muito, participando dos torneios que a aeronáutica e de vez em quando a marinha e o exército realizam, eu estou sempre lá participando, e é uma alegria muito grande, porque você também, a partir do esporte, você consegue fazer amizade, consegue ter um relacionamento extra trabalho e até um pouquinho extra família, porque eu acho que isso é importante também para que você se desenvolva e cresça. Muito bom. Então a gente, conversou aqui sobre o kart e o tênis, tem algum outro interesse, alguma outra paixão além dessas 2? A gente Não, em termos de esporte de hobby não, né, sim. mas continuo gostando muito de futebol, assisto muito futebol, acompanho, mas tenho, vamos dizer assim, a aventura mais recente que eu fiz foi com a Lília e com o Christian e com a Márcia, foi fazer Compostela. Fizemos Compostela, há 2 anos atrás, já tem 2, A 3 anos aquela atrás, aquela travessia? fizemos os 700 quilômetros de bicicleta. É mesmo? Saímos de São João del Pont, na França, e fomos até Compostela, passando pelos Pirineus, passando pelas estradas romanas, foi uma aventura muito interessante. Fizemos em 16 dias de bicicleta, dormimos em albergue,
dormimos em resort, em hotéis pequenininhos, mas e foi uma experiência bastante interessante. Bacana, bacana. Olha, eu tô impressionado com a nossa conversa rápida, porque eu já cheguei na minha última pergunta e a gente já passou pela sua vida, pelos seus Ela é muito hobbies. tranquila, porque ela é conhecida, né, não tem muito. Tá certo. Bom, pra encerrar, né, a não ser que o senhor queira conversar sobre alguma coisa Acho que vale a específica. pena falar um pouquinho da escola, né, que eu participei, que eu acho que foi Sim, uma fase boa, quer dizer, eu entrei no tribunal em 2010, já tive a felicidade de participar de várias comissões, de vários comitês, né, e venho crescendo com a Justiça Militar da União e com o tribunal nesse período de já vão lá 15 anos, né. Então e tive a felicidade de ter, também participado da escola, dessa vida dela, desse pedacinho, um pouquinho do pedacinho dela dos 10 anos. Que eu acho que a gente vê ela crescendo, vê ela, se desenvolvendo, é uma coisa muito interessante e muito importante para a Justiça Militar da União como um todo. sim, o senhor esteve aqui como diretor por 2 anos, né, Por 2 foi anos. foi o pe foi o biênio de 22 a 24, né. Tive um grande parceiro que foi o ministro Pontel, que hoje é o diretor, ele era o vice-diretor, e tive a equipe de vocês que da Enajum, que é maravilhosa, capitaneada aí pela Isabela e pela Gelva, que foram grandes parceiros que me ajudaram muito, na administração e contribuíram muito para que a escola crescesse. sim, eu fui, testemunha, né, eu Uhum. estive aqui quando na verdade, foi na sua gestão que eu me Exatamente, adentrei, né. Inclusive esse, personagem da JMU nasceu naquele trabalho da comunicação, né, exatamente. que o senhor desenvolveu. E eu Nós posso dizer desenvolvemos, né, Márcio, porque sim, ninguém faz nada sozinho. Essa é uma outra característica, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Todos nós podemos construir muito quando a gente acredita na equipe, a gente acredita naquelas pessoas que estão com a gente. sim. E eu posso dizer, né, que um dos seus legados com certeza foi a projeção que a escola teve e claro, né, carrega também junto o nome da Justiça Militar, por meio de parcerias com as outras instituições, né. Quando a gente fala em equipe e Certo. fala: "Ah, o que você fez ou você deixou de fazer", eu vou contar uma historiazinha aqui que eu acho bem interessante e que eu ouvi de um jogador. Eu sei que não é dele, mas eu ouvi dele. Ele falava que a e eu vou apresentar isso, porque quando alguém fala: "Ah, eu fiz isso, eu deixei de fazer isso", eu acredito que é que nós fizemos isso e a importância de todas as pessoas, no mundo. Ele falava que a vida é que nem um jogo de xadrez, eu não sei se você já ouviu isso, Não. onde você tem peças quando você vai iniciar, você tem peças brancas, peças pretas. Você tem peão, você tem rei, você tem cavalo, você tem bispo, você tem torre, você tem rainha. Mas quando termina o jogo, todos vão para a mesma caixinha. É verdade. Então, e todos têm uma importância muito grande no jogo. O peão tem a sua importância, o cavalo tem a sua importância, a torre tem a sua importância, o bispo tem a sua importância, o rei e rainha também têm a sua importância. Mas essas importâncias, elas são muito bem desenvolvidas quando você consegue desenvolver e fazer aquele trabalho que você está, vamos dizer que lhe foi atribuído na equipe, não sozinho. O peão não faz nada sozinho, como o rei não faz nada sozinho. E quando termina aí, eu acho que essa é a melhor moral da história, Vai todo todos para a mundo mesma caixinha, do mesmo jeito. Então, acho que quando a gente tem isso em mente, a gente passa a entender a importância de cada personagem que existe na nossa vida e no nosso trabalho. Todos são importantes. A gente não pode descartar ninguém. E quando você descarta, você não está sendo leal consigo mesmo, porque você está deixando uma peça importante não fazer parte do jogo. perfeito. Ótimo. Bom, a gente costuma encerrar os nossos episódios com a seguinte brincadeira, né. Uhum. Se tivesse uma frase não, se o senhor tivesse a possibilidade de botar no outdoor uma frase onde todo mundo que passasse por ali visse, qual seria essa frase? Você colhe o que você planta. Ah, essa Só frase é isso. derradeira, né. Você colhe o que você planta.
Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta o que não é amor, você vai plantar, não vai colher amor. Então, eu acho que essa a frase para mim ela é muito forte na minha cabeça, por isso que eu dei esse exemplo também do xadrez. Se você Perfeito. planta, você colhe aquilo que você planta. É a Nem lei mais, da nem é a menos. lei da colheita, né, que E só fala. e mais, não é só plantar, né, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que tomar conta para que a coisa aconteça, para que ela cresça. Perfeito. E tem que saber onde planta também, né, porque tem planta que é do sol, tem planta que é da chuva, da sombra. Você tem que saber. Muito bom, tá certo. E é com essa frase então que terminamos mais um episódio do Personagens da JMU. Se você tem interesse em conhecer mais um pouco do nosso trabalho, siga a Enajum nas redes sociais, Enajum JMU. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi interessantíssimo conhecer um pouco mais da sua trajetória. Nossa, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha vida, fugir um pouquinho do nosso dia a dia para falar da pessoa Arthur. Eu sempre digo, o ministro ele é passageiro, mas o Arthur é permanente. Então, enquanto eu viver, eu serei Arthur Vidigal de Oliveira. O ministro, enquanto eu estiver na atividade, mesmo que eu leve esse título com a minha aposentadoria, ele perde o sentido. Mas o meu nome e a minha vida, esse não perde. Muito obrigado. Valeu, ministro. Obrigado, viu? Um abraço.